É interessante, prezado ouvinte, de que principalmente em uns dias turbulentos, né? Mas na verdade turbulentos aí para alguns, né? Para alguns devido às suas escolhas. Devido às suas escolhas. Mas eu tenho uma palavra para você. Para você que conseguiu fugir do pecado, conseguiu fugir do erro, conseguiu fugir desses dias turbulentos que foi para a vida de alguns. Eu quero dizer para você que Deus viu a sua escolha. É uma escolha, tá? É uma escolha onde alguns, né? Muitos preferiram abster-se, fugir, afastar-se das coisas abomináveis que com certeza está acontecendo agora nesses últimos dias. Outros preferiram envolver-se totalmente. São escolhas. E é interessante que cada qual terá um resultado das suas escolhas. E é impressionante depois. É impressionante depois. Quando os resultados eles aparecerem, aí a gente vê realmente qual é a atitude do ser humano, né? O ser humano é tão falho, tão pecaminoso, que ele escolhe nesses dias que nós estamos vivendo agora a envolver-se nas folias, envolver-se, né, no pecado total que só entristece a Deus. Mas amanhã ou depois, quando eu terminar isso, virá o resultado das suas escolhas. E é interessante que daí esses correm, ou seja, exigem ajuda daqueles que preferiram afastar-se dos erros. Mas a misericórdia de Deus ainda é tão grande. É claro que Deus perdoa, sim, Deus perdoa perfeitamente. Agora, o resultado dessas escolhas, ele vai permear na vida da pessoa. O resultado dessas decisões tomadas agora, elas vão repercutir. E olha que poderão ser muitos os resultados, né? Mas para você que de repente se questiona, será que valeu a pena eu me afastar? De repente você questiona se dizendo, em outros anos eu estava envolvido, mas agora este ano eu preferi entregar a minha vida para Jesus e fugir do pecado. Será que valeu a pena? Deus te responde para você agora, através das ondas sonoras dessa emissora. Deus viu sim a sua escolha. Talvez muitos correram atrás do barulho, né, das luzes, da euforia, mas você escolheu o silêncio, você escolheu se guardar, você escolheu ficar. E saiba de uma coisa, Deus honra sim decisões tomadas em secreto. Enquanto o mundo gritava, você orava. É o que está acontecendo com a igreja pentecostal Família em Cristo nesses dias. 5 dias de oração está acontecendo, 24 horas por dia. Deus direcionou aí o pastor Paulo, a pastora Silvana, a colocar a igreja do Senhor em oração, e eles são os primeiros a fazer a frente. Meia-noite você pode ver lá que a luz da igreja está acesa, o nosso pastor está lá orando. Veja só, preferindo fugir do barulho das luzes da euforia, preferindo o silêncio de Deus, da casa de Deus, né? Preferindo se guardar ao Senhor Deus, ficar aos pés da cruz, buscando direção de Deus para a sua vida. Olha só que bênção, né? A igreja do Senhor preferindo isso. E saiba você de uma coisa que eu vou dizer aqui agora: Deus honra decisões tomadas em secreto. É isso aí mesmo. Enquanto o mundo está gritando lá fora, há pessoas orando. Enquanto muitos estão se distraindo lá fora, há pessoas refletindo, analisando no grande amor de Deus, que deu seu único filho para morrer morte de cruz por mim e por você, para perdoar os nossos pecados,
para nos dar direito de vida, de salvação. Olha só. Enquanto alguns buscam por uma alegria passageira, você busca por uma paz permanente. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus viu você. Aqui a resposta de Deus para as pessoas que estão orando. Olha só, Deus está respondendo já antes de você encerrar os 5 dias. Olha só, Deus viu você. Ele viu quando você disse não para aquilo que poderia afastar você do propósito. Ele viu a sua renúncia. Ele viu a sua coragem de ser diferente. Fugir do pecado, fugir dessas festas pecaminosas, fugir desse carnaval podre, sujo. Não é apenas fugir de uma festa, é escolher um estilo de vida. É decidir, veja só, é decidir que a sua alegria não depende de 4 dias, mas da presença constante do Espírito Santo. Talvez alguém até zombou de você, acontece. Talvez alguém até zombou de você. Talvez disseram que você é careta, exagerado, radical. Mas lembre-se, Noé também foi chamado de louco antes da chuva começar. Quem escolhe santidade hoje, colhe proteção para amanhã. Já pensou? Quem escolhe intimidade hoje, recebe direção depois. Você não perdeu nada. Você preservou tudo. Enquanto alguns voltarão vazios, alguns não, na verdade quem se envolver com isso, enquanto voltarão vazio, você permanecerá cheio. Enquanto acordarão com ressaca, você acordará com propósito. Então continue firme. Continue buscando, continue escolhendo Deus, mesmo quando ninguém estiver olhando, porque existe uma alegria que não acaba na quarta-feira de cinzas, existe uma paz que não depende de música alta, existe uma presença que vale mais do que qualquer aplauso, e essa presença está com você agora. Amém? Essa presença, ela está com você agora. Está acontecendo agora nesses dias, né? Essa festa, aparentemente parece ser uma festa chamada Carnaval, né? Diz ser uma das maiores, populares do Brasil, né? Dizem ser marcado por alegria, música, fantasia, liberdade. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso é totalmente ao contrário. Quando você vai olhar aí para os princípios claros do que a Bíblia Sagrada nos registra, né? A Bíblia fala sobre moderação, domínio próprio. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 23, nos diz, onde nós encontramos sobre o fruto do Espírito, e entre eles está o domínio próprio. A palavra de Deus nos ensinando assim de que o cristão ele é chamado a viver com equilíbrio, com consciência, com responsabilidade, e tudo aquilo que leva à perda de controle, os excessos, as embriaguez, a sensualidade desenfreada, entra em conflito com esse princípio. Já pensou? A palavra de Deus nos ensina a nós, por isso que a palavra diz assim, né? Errais não conhecendo as Escrituras. Quem conhece as Escrituras, é por isso que também muitos até nem querem conhecer, porque não querem fugir do pecado. E aí vivem nos excessos. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 está escrito: e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia não condena a alegria, mas condena a desordem e os excessos que afastam o ser humano da presença de Deus. Isso sim, a Bíblia condena. Então o carnaval,
ele se torna sim um ambiente de exagero, sim. Bebidas em excesso, imoralidade, falta de limites, violência. E a Bíblia nos orienta a fugir daquilo que pode nos afastar da santidade. A palavra de Deus, né, nos ensina, nos encaminha para a santidade e a identidade cristã. Isso nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 até o 16, onde nos diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Ser santo não significa viver isolado do mundo, mas viver com uma identidade, com um propósito. E o cristão precisa se perguntar: tudo aquilo que eu vou fazer, isso glorifica a Deus? Isso identifica a minha fé? Isso fortalece ou enfraquece a minha vida espiritual? Que tudo aquilo que nós vá fazer, tudo aquilo que nós façamos, que haja sempre uma pergunta na nossa mente em primeiro lugar: o que Jesus faria? O que Jesus faria no nosso lugar? Tudo que nós for fazer, se nós colocarmos essa frase antes, o que faria Jesus no nosso lugar? Nos planos, nas atitudes, naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos tomar, naquilo que vamos praticar, o que Jesus faria? Aí nós já vamos ter uma resposta de imediata: se faremos, se continuamos, se prosseguimos, se nos afastamos, se recuamos. E o bom de tudo é que a palavra de Deus, ela nos ensina sobre a alegria verdadeira. A Bíblia fala muito sobre a alegria, e é uma alegria diferente. Em Neemias capítulo 8, versículo 10 está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria que vem de Deus não termina com o fim da festa. Ela não traz culpas depois. E ela também não deixa o coração vazio. Então a questão não é apenas ir ou não ir ao carnaval ou qualquer coisa que seja que nos afaste de Deus. A questão é: qual é o meu testemunho e a minha comunhão com Deus? Porque a Bíblia nos chama a viver com prudência, com santidade, com consciência, com domínio próprio. Cada cristão, cada pessoa deve avaliar a sua decisão com oração e discernimento. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você neste momento, né?